Olá, o vídeo de hoje é voltado aqui para metodologia. Quando falamos ali de prospecção, existem etapas que precisam ser seguidas, né? A sua base, por onde começar. Então, a primeira etapa é algo mais estratégico. Então, definir ali o seu perfil de cliente ideal, né? Quem são os tipos de empresa que você quer ali ter como seus clientes, ou que você já tem como cliente e você quer replicar ali a fórmula. Depois que você tem ali o seu perfil de cliente ideal já mapeado, você consegue utilizar a plataforma, né, o Prospect, para criar ali suas listas de contatos, né? Começar ali a gerar suas segmentações. Né? Então, fazer ali a pesquisa no LinkedIn, no Descobrir Contatos, através de site. E depois você precisa montar, né, os seus e-mails, né? Como abordar esses leads que você já capturou. Com isso, você precisa também ter ali algo mais estratégico, né? Então, para cada segmento que você abordar, você vai criar ali uma abordagem diferente. E por último, utilizar ali o Prospect para criar a sua cadência, né? Então, automatizar ali os seus envios. Então, é sempre importante lembrar que o Hamper está aqui para auxiliar e automatizar as suas estratégias. Então, sem estratégia, não é possível obter ali os resultados esperados. Então, quando nós falamos ali em prospecção, né, você tem algumas formas, né? Mas a prospecção sem estratégia, né, que são ali os disparos massivos, cold call sem nenhum tipo de dado, ele só tende ali a trazer resultados fracos, né, para sua prospecção. Você acaba ali tendo desmotivação no seu time, né, porque não tem resultado. Então, para que de vale o esforço, né? E além de ter a percepção negativa da sua marca no mercado. Então, é muito importante fazer ali a prospecção com estratégia, porque você tem chances ali de reverter, né? Então, prospecção sem estratégia, os resultados eles acabam sendo ali bem negativos. E como definir o perfil de cliente ideal, né? Então, primeiramente, entender o que é. Né? O perfil de cliente ideal nada mais é que é o perfil de cliente ideal para o seu negócio, né? Aquele que pode se beneficiar com o seu produto, com o seu serviço e tem ali o maior potencial de gerar valor para o seu negócio. E existem dois caminhos que pode te ajudar ali a definir o seu perfil de cliente ideal. Se você não tem um histórico de venda, né, vale você fazer ali pesquisas de mercado, né, validar hipóteses. E se você já tem ali um histórico de venda, você pode olhar para dentro de casa. Né? Então, quem são seus melhores clientes atualmente? Né? Quem são aqueles seus clientes que te trazem ali uma alta rentabilidade? Né? Então, esse tipo de cliente é o seu perfil de cliente ideal, por exemplo. E quando você tem ali um perfil de cliente ideal bem definido, ele só vai te trazer benefícios, né? Porque você aumenta a sua probabilidade de conversão, além de aumentar ali o faturamento, a rentabilidade, você se especializa, né? E fortalece o seu posicionamento no mercado e reduz ali os desperdícios, tempo, dinheiro, né? E esforço seu e do seu time. Depois que você tem ali o seu perfil de cliente ideal, você precisa clusterizar, né, o seu perfil de cliente ideal. Então, nada mais é ali que dividir eles em pequenos grupos, né, com características incomuns, né, seja segmento, porte, região, tudo isso é válido para você conseguir fazer ali a sua clusterização. Existem formas de você considerar a sua clusterização, definir ali o seu perfil de cliente ideal, né? Então, para você definir ali o seu perfil de cliente, né, você pode, por exemplo, considerar segmento, porte e região. Só que dentro desse CP, você precisa definir ali o seu decisor, né? Quem você vai falar, né? E para quem você vai capturar o contato. Então, é importante considerar a área e o nível hierárquico. Vale lembrar que, dependendo do porte da empresa, às vezes os diretores eles podem ser diferentes. Em tipos de empresa, né? Podem ali diferenciar. Então, por isso que é muito importante ali estudar o mercado que você também vai prospectar, porque isso ajuda muito. E depois que você já tem ali o seu perfil de cliente ideal já mapeado, é importante mapear o conteúdo, né? Então, como que eu vou falar? O que eu vou falar? Né? Então, é importante você já ter ali o seu cluster feito, né? Então, aqui o meu exemplo são empresas de tecnologia, o cargo é o gestor de vendas. Para que região eu estou abordando? São Paulo. E qual o porte dessa empresa, né? No caso ali, empresas de 5 a 50 funcionários. E qual o problema específico que foi mapeado, né? Que são os vendedores perdendo muito tempo prospectando e acabam não batendo metas. E qual a solução que eu ofereço? Né? Então, eu ajudo a automatizar os estágios iniciais da prospecção e quais os resultados podem ser gerados ali com a minha solução. Né? Então, triplicar os leads e reduzir ali o tempo dos vendedores nessa parte inicial.
E com isso, eu tenho também provas, né, que eu posso colocar. No meu caso, eu posso colocar, por exemplo, case de sucesso e coisas relacionadas. Quando falamos ali de um funil de cold mail, né, é sempre importante lembrar que os e-mails que você está enviando é para uma base fria, né? Então você precisa considerar muitas coisas antes de só enviar ali um e-mail. Então a primeira parte, né, é você capturar o contato. Com isso você vai utilizar o prospect, né, para descobrir ali o contato do seu decisor. Depois, você precisa fazer a entrega desse e-mail. E existem questões técnicas a se considerar na hora de tentar fazer ali a entrega. E a sua abertura, ela vai estar muito ligada ao título que você coloca no seu e-mail. A leitura está muito ligada ao conteúdo e a resposta também vale sempre ressaltar sobre a chamada para ação. Né? Então não adianta você ter um conteúdo muito bom se a sua CTA também não acompanha isso. Então, quando falamos ali de entregas de e-mail, né, as questões técnicas, elas são basicamente não utilizar, por exemplo, anexos nem HTML, né? Então, PDFs, por exemplo, não dá para utilizar, né, principalmente dentro da plataforma. Por quê? O anexo, ele vai atrapalhar ali a sua entrega, né? Então, existem muitos validadores ali de e-mail. Então, se você está pensando em enviar ali para uma pessoa, para um lead, que você nunca enviou um e-mail, se você coloca ali um anexo, ele vai mais atrapalhar do que te ajudar. Porque às vezes esses validadores, eles podem acabar barrando por achar ali que é algum tipo de ataque ao servidor que está sendo enviado. A utilização de links. Não tem problema você utilizar link, mas é importante colocar ali o link de forma estratégica, né? Também não colocar ali muitos links, porque senão você vai acabar derrubando ali a sua entrega. O e-mail pode acabar caindo no spam, num lixo eletrônico, ou até mesmo nem ser entregue. Sempre é importante respeitar ali o limite diário do seu servidor, né? Então, o prospect mesmo, ele tem um limite ali diário de 200 disparos ao dia, justamente para manter ali a saúde do seu domínio, né? Então, por isso que é muito importante sempre validar ali o limite diário do servidor. E também fazer ali os envios espaçados, né? Não sair enviando um e-mail em cima do outro. Respeitar ali, colocar alguns dias entre uns disparos ou outro também vai te ajudar ali na sua entrega. Depois que conseguimos entregar, precisamos fazer com que o e-mail ele seja aberto, né? Então, o que considerar ali para um título? Né? Então, sempre dá preferência ali para algo curto, objetivo, evitar pergunta, né? Sempre ali em tom afirmativo. Evitar ali, por exemplo, os títulos generalistas, né? Aqueles clickbaits, né? Eles podem gerar ali uma abertura muito alta, mas a chance de resposta ali acaba diminuindo, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de título generalista. Então, reunião empresa-empresa. A pessoa ela pode acabar vendo, né? Nossa, uma reunião, que reunião foi essa que eu perdi? Vai abrir o e-mail, vai ver que não é sobre reunião, vai acabar descartando, às vezes não nem lê ali o conteúdo. E o nosso objetivo é que ele abra, leia e responda, né? E pensar ali, por exemplo, em títulos baseados na dor, né? Então aqui eu tenho alguns exemplos, né? Queda de leads, leads que não atendem, dependência de indicações. Vocês veem que eles são títulos ali curtos, né? Um pouco mais objetivos, né? Que tenta ali sempre explorar a dor, né? Do lead que eu estou tentando abordar, né? Do setor que eu estou tentando abordar. Então aqui eu tenho alguns exemplos de títulos que são ruins, né? Então tem muita coisa aqui com pergunta, né? Tem aqui a variável de empresa, né? Como estão os processos aí na empresa? Né? Que processos, né? Ah, reduza seus custos hoje mesmo. Que custos, né? Então, é sempre importante ser objetivo também no título, né? Não só simplesmente colocar algo ali que fique com muita cara de venda, muita cara de e-mail marketing. Por quê? O seu lead, ele já recebe muitos e-mails assim. O seu vai ser mais um, né? Então, sempre precisa pensar ali ao contrário, né? Então, por isso que é importante considerar ali títulos baseados em dor. E falamos ali sobre a abertura do e-mail, né? Então agora vamos falar da leitura dele. Né? Então é sempre importante pensar ali em conteúdos curtos e diretos, tentar criar sempre ali uma conexão no início da abordagem com o lead, evitar ali muita apresentação sobre a sua empresa, né? Porque o lead ele não quer saber se, por exemplo, você tem ali 20, 30 anos de experiência no mercado. Ele vai querer saber se você vai resolver ali uma dor dele, né? Então, por isso que é muito importante sempre explorar ali uma dor do lead, né? Evitar ali blocos de textos, né? Então, utilize ali parágrafos espaçados e sempre que possível comprove, né, sua solução, né? O que você tem a oferecer ali para ele. Então, se você tem um case de sucesso no setor que você está abordando, você precisa colocar ali para
conseguir ali gerar o engajamento do lead. E, por último, né, você já falou aqui do conteúdo, então vamos falar aqui um pouquinho das chamadas para ação, né? O que seria ali a chamada para ação? Seria convidar o lead para algo, né? Então sempre tentar ali focar no lead mesmo, em atender ali as necessidades dele antes de vender, né? Você acaba construindo credibilidade, né? Então você posiciona a sua empresa como autoridade e sempre pensar que a CTA, né, a chamada para ação, ela precisa abrir portas, né? Então sempre pensar ali em criar contextos para conversas futuras. E não só ali ficar pedindo uma reunião pro lead, porque isso não é legal. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né, de chamadas para ação que vocês podem considerar. Né? Então, uma chamada para ação de interesse, por exemplo. Ah, tem interesse em saber mais sobre? Ou como que vocês fazem aí para lidar com a prospecção no dia a dia da empresa? Né? São CTAs ali que geram interesse. Não estou pedindo uma reunião para ele, porque eu sei que reunião demanda tempo, demanda agenda. Então, tudo que dificulte ali a vida do lead não é bacana. Então, sempre tentar ali gerar um interesse para ele. Ah, também se você faz, né, você pode considerar ali os seus convites, né, para webinar, eventos presenciais, lives em canais abertos, materiais educativos, né, você acaba gerando ali engajamento prévio para o cliente, você mostra que você está ali educando o público dali daquele setor, né, então você acaba se posicionando ali como referência e se você pode, né, você pode colocar que você oferece demos, né, ah, gostaria de te apresentar, né, enfim, porque é algo que você consegue comprovar a sua solução. Então, tudo isso você pode considerar ali na sua chamada para ação. E porque ali as chamadas para ação genéricas elas acabam não funcionando, né? O que seria ali uma CTA genérica, Juliana? Ah, pedir ali para uma reunião. Ah, posso te ligar amanhã às 14? Ou como que tá aí sua agenda essa semana, né? Como eu falei, né? O, a reunião, ela precisa de tempo para acontecer. Então, com isso, você precisa de agenda. Então, você vai acabar ali criando barreiras para dificultar ali a sua vida e a vida do lead. Então, quando você pede uma reunião logo de cara para alguém que você nunca falou, a chance de você ter uma resposta ali de não ou um silêncio, ela acaba ali sendo muito maior. E com isso, né, você faz ali uma abordagem para 100 leads. Você acaba tendo ali a resposta de um, dois, no máximo três, por exemplo. Isso acaba ali sendo um desperdício. Né? Então, sempre pensar ali numa CTA que gere valor ali antes de vender. Né? Então, vou ficar ali pedindo reunião por lead toda hora? Não, vou perguntar para eles se faz sentido falar sobre, por exemplo. É muito melhor. Então, é sempre importante lembrar que a prospecção eficaz ela não é fechar ali na primeira interação, né? Mas sempre tentar ali abrir portas para relacionamentos. Então, toda vez que você estiver ali com a sua cadência disparando e você vê ali que você não está gerando resultado, você pode revisar a sua chamada para ação, né? Então, é sempre importante em tentar criar ali uma conversa ali com o lead do que fechar ali logo de cara, porque nós sabemos que o processo comercial ele varia ali de negócio para negócio. Então, falei ali de todas as partes, então aqui eu tenho um exemplo na prática, né? Então, o assunto, né? Pensar ali num problema que você resolve, né? Sempre pensando ali também na saudação, né? Você não vai enviar ali um e-mail vazio, então pensar ali na sua saudação, colocar ali os seus pontos de conexão, né, com o lead, explorar a dor, trazer ali uma solução para essa dor que você explorou, falar ali um pouquinho sobre sua chamada para ação, né, chamar o lead ali para uma ação e finalizar ali com uma despedida. Então, a estrutura do e-mail, né, que você precisa pensar é sempre algo objetivo, né, que fique com a sua cara, né? Então, sempre que possível, né, faça ali ajustes para que fique o mais parecido ali com a sua linguagem possível. E sempre é importante lembrar, né, que você tem a estrutura, né? Mas você também precisa pensar na personalização dessa estrutura. Então aqui eu tenho dois exemplos, né, de copies, né? Uma que é considerada ali uma copy fraca e outra que é considerada ali uma copy forte, né? Então o que considerar, né? Então são os pontos de personalização, né? Então, por exemplo, a saudação é importante que você utilize ali o nome do lead, então o prospect ele te dá essa possibilidade para você usar, né? E na primeira opção eu tenho aqui uma copy fraca, né? Então, vou falar aqui. Olá, nome, como vai? Sou fulano da empresa XPTO, estamos há 20 anos no mercado servindo empresas como a sua. Vi que somos conexão no LinkedIn e gostaria de agendar uma reunião para demonstrar como nossas soluções podem guiá-los ao sucesso. Posso te ligar amanhã às 14? Atenciosamente.
Então, nesse primeiro exemplo, né, eu não trago nada de relevante para o lead, né? Eu ainda trouxe ali informações sobre a minha empresa que não é interessante nesse primeiro momento para ele. E logo de cara ali pedir uma reunião. Então, a chance de eu ter um retorno aqui, ela diminui muito, né? Diferente aqui da minha copy um pouquinho mais forte, que eu tenho ali mais tons de personalização. Né? Então, o meu exemplo aqui de copy forte. Ah, olá, nome, como vai? Acompanha a empresa, né? A variável de empresa. Você consegue usar essa informação dentro da plataforma. Acompanhe a empresa e, como estão próximos aos 50 colaboradores, imagino que estão com desafios ligados a capturas. Né? Nós ajudamos empresas como exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3 a melhorar ali a governança de capturas através de software, sem sobrecarregar o CEO. Faz sentido falar sobre? Abraços. Né? Então aqui eu tenho 5 pontos de personalização, né? Então eu tenho o nome do lead, o nome da empresa que ele trabalha, o porte dessa empresa com base ali próxima à quantidade de colaboradores que tem. Tenho aqui a minha prova, né? O meu case de sucesso e coloquei ali o maior afetado em relação a capturas, que no caso é o CEO. Então, nesse caso aqui, eu já mostro que eu estudei ali sobre o setor que eu estou abordando. Né? Então, já me dá ali mais pontos, né, para tentar ali uma conversa com esse lead. E já falamos aqui sobre partes, né, o que considerar. Então, vamos começar a falar aqui um pouco da criação de cadência, né? Então, juntar tudo ali que já foi aprendido. Então, o primeiro e-mail, né, é um e-mail voltado ali, por exemplo, para interesse. Então, eu vou mostrar aqui uma sequência de 4 e-mails, né? Essas sequências, elas se conectam, então é sempre pensando ali na não resposta do lead, tá? Porque se ele responder, ele sai da minha cadência, por exemplo. Então, eu tenho aqui o primeiro e-mail, é um e-mail voltado para interesse. É o meu primeiro ponto de contato com o lead. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Então, o assunto, queda na geração de leads. Né? Então, aqui o meu assunto já curto, já vou começar ali com a minha saudação e trazer ali um ponto de gatilho, né? Gerar a conexão e já com um ponto de obstáculo. Ah, olá, nome. Tenho falado com outros gestores comerciais de empresas de tecnologia aqui em São Paulo. E percebi que uma grande dificuldade é não conseguir fazer o time bater metas, por conta da quantidade de leads gerados, gerando aquele desespero no final do mês. E, então aqui eu já tenho aqui 3 pontos de personalização, né? Gestores comerciais, empresas de TI em São Paulo. E já trago ali a minha solução. Uma alternativa que muitos estão adotando é a prospecção ativa, que possibilita descobrir e se conectar diretamente com os tomadores de decisão dentro das empresas e gerar mais leads em menos tempo. Tem interesse em falar mais sobre? Né? Então aqui eu já trouxe aqui a minha solução, junto com a minha chamada para ação e finalizei ali com um abraço, que é a minha despedida. Depois ali de 2, 3 dias, vou enviar ali um follow-up para ele, né? Então reengajar ele ali, perguntando se ele viu ali o último e-mail que eu enviei, né? Então isso é configurado dentro da plataforma. Então ele vai ali com o mesmo assunto, já com a informação de encaminhado. Então, tenho ali o meu assunto e já tenho ali o meu follow-up. Ah, olá, nome. Te mandei um e-mail recentemente. Você chegou a ver? Um abraço. Por que esse follow-up tão curto? Se ele descer ali um pouco esse e-mail, ele já vai ter o histórico do primeiro e-mail que foi enviado, do e-mail anterior que foi enviado. Depois temos aqui o terceiro e-mail. É um e-mail ali mais voltado para a autoridade, onde você vai trazer ali os seus pontos de credibilidade, né? Como empresa e o que você pode ajudar esse lead. Então, o assunto tem aqui dificuldades em bater metas, né? Então, mudando ali o assunto sempre e começa ali com a minha saudação e reconhecendo a agenda dele. Né? Então, olá, nome, te enviei alguns e-mails nos últimos dias, mas imagino que esteja na correria e está tudo bem. Por isso, eu gostaria de adiantar um pouco o assunto. O Hamper é uma plataforma de prospecção que vai possibilitar você descobrir e-mails de tomadores de decisão, automatizar cadências e ligar para os decisores no momento certo. Né? Então, reconheci a agenda dele e trouxe ali um ponto de como a minha empresa pode ajudar. E logo em seguida eu vou trazer ali um ponto de credibilidade, né? No caso, o meu case. Então, inclusive, nossos clientes têm gerado 3 vezes mais leads e conseguem focar o tempo na etapa de conversão para novos clientes. Esse assunto é do seu interesse? Abraços. Né? Então, trouxe aqui o meu case de sucesso e já colado ali com a minha chamada para ação e finalizo ali com a minha despedida. E por último, eu tenho um quarto e-mail, que é o e-mail de breakup, onde você vai encerrar o ciclo de prospecção com esse lead. Então, o assunto, prospecção automatizada. Então, como eu falei, é sempre importante diversificar ali os assuntos, tá? Porque depois você consegue até ver qual tipo de assunto está gerando ali mais abertura, o que está gerando menos abertura. Por isso que é muito importante sempre diversificar eles. Né? Então, eu já começo ali com a minha saudação e finalizando ali o meu ciclo de prospecção com esse lead. Ah, olá, nome. Te mandei alguns e-mails sobre abordagem de prospecção automatizadas que podem te ajudar a gerar mais leads qualificados para o seu time comercial.
né? Pode ali pedir uma referência, uma indicação interna, né? Acha que tem alguém aí da empresa que faz sentido falar sobre? Então, por que pedir essa indicação interna? Dependendo ali da área que você está abordando, você não abordou um decisor, mas abordou ali um influenciador, né? Então, esse influenciador às vezes pode te ajudar a chegar até mais rápido nesse decisor. E por fim, finaliza ali com a sua despedida. Sigo super à disposição, até logo. Né? Então, sempre é importante deixar ali as portas abertas, porque depois você pode sim reabordar esse lead, né? Porque você vai avaliar a sua cadência, ver o que deu certo, o que não deu certo. Na hora de replicar, você pode considerar esse lead novamente, caso ele não te responda. Então, é sempre importante lembrar, né, que as pessoas elas adoram comprar, mas odeiam que vendam para elas. É um exemplo bem clássico que acontece com a maioria das pessoas que vão comprar roupa, por exemplo, em shoppings, em lojas, que você chega na loja só para dar uma olhada, só para ver se faz sentido para você comprar uma roupa, e o vendedor ele fica em cima de você. Né? A partir do momento que o vendedor ele fica em cima, você já sabe que ele vai querer te empurrar um monte de coisa. Você acaba desistindo da compra. A mesma coisa é com a prospecção outbound, né? Você precisa primeiro gerar valor para esse lead, né? Não tentar ficar ali empurrando a venda para ele, porque você pode acabar não tendo sucesso com isso. Então, depois que você cria a cadência, né, você vai ali disparar os seus e-mails e vai ficar só nisso? Não, você não vai ficar só ali aguardando a resposta, você também precisa monitorar as suas cadências, né? Porque às vezes o retorno ele não vai estar na resposta, ele vai estar além da resposta. Então é sempre importante ficar de olho na janela de atenção, né? Então o que seria? As aberturas de e-mail, né? Então ver ali a forma que o lead ele vai se comportando conforme você vai disparando a sua cadência. E existe um fluxo, né, para você melhorar ali as suas estratégias, né? Então, onde conectar com o lead, né? Sempre tentar ali conectar com o lead pelo canal certo no timing certo, né? Então, fiz ali meu envio de e-mail, vou ficar só nisso? Não, você tem ali um processo que você pode seguir também, algo que você já pode pensar. Né? Então, primeiro você precisa pensar ali no aquecimento desse lead, né? Então, o seu ponto principal para aquecer ele é através da cadência, né? Por exemplo, o envio do e-mail, né? Onde você vai começar ali a estabelecer a primeira conexão com esse lead, né? Então, começar a aquecer. Depois que você já tem ali esse e-mail aquecido, você vai começar a perceber que vai ter ali um engajamento do lead. E você vai conseguir ver, por exemplo, através das aberturas, quantas aberturas, em qual e-mail abriu, né? E com isso, você vai começar a trabalhar o engajamento desse lead, seja fazendo ali uma conexão no LinkedIn, ou até mesmo tentando ali enviar um e-mail para ele um pouco mais direto, né, um pouco mais personalizado. E por fim, né, para tentar fazer a conversão, ali descobrir um telefone, né, um WhatsApp. Então é importante você aquecer o lead, você engajar ele para você tentar ali a conversão, né, e não fazer ao contrário, né? Então, fazer ali, tentar fazer a conversão logo de cara, por exemplo, pelo WhatsApp, porque se você envia ali muitas mensagens, né, para um número, a chance de você ter ali o risco, né, do seu número ser bloqueado ali por spam pela meta, ela acaba sendo muito grande. Então, por isso que é importante você aquecer o lead, engajar ele, seja ali através do LinkedIn, né, através ali de enviar um e-mail mais direcionado para ele, e por último, tentar fazer a conversão com esse lead, porque sabemos que o processo comercial, ele vai depender ali do produto, né? Vai depender muito ali da sua empresa. Então, se você tentar fazer ali o processo comercial logo no aquecimento, você não vai conseguir abrir portas ali para novas conversas, conversas futuras com esse lead, por exemplo. Então, como fazer ali a janela de atenção na prática? Né? Então, você pode monitorar as interações. Como eu falei, abertura de e-mail, né? Entrei dentro do LinkedIn, ver se essa pessoa ela é ativa nas redes, né? É fazer a ligação ali, tentar abordar esses leads enquanto ele está dentro ali da janela de atenção, né? Então, vou considerar ali os leads que abriram o e-mail no último dia ou hoje, por exemplo, que são leads ali um pouquinho mais quentes. Não deixar passar ali uma semana para depois pensar em abordar ele. Não, precisa ser feito ali em tempo quase real. E sempre que possível, né, sempre abordar individualmente esses leads, né? Então não só pegar ali, vou pegar essa apresentação que eu mando para todo mundo e vou enviar para esse lead também. Não, pensa sempre em individualizar, personalizar aí essa abordagem, né? Então, a partir ali dos sinais de engajamento, você já consegue, né, transformar ali as cold calls, né, em warm calls, né, em ligações ali mais quentes. Então, a sua chance de conversão ela acaba aumentando ainda mais. E como otimizar aí as suas cadências, né? Então,
Disparou a cadência, vai ficar só nisso? Não, sempre teste, né? Então, ajuste ali o copy do e-mail, a CTA, os assuntos sempre ali com base nos resultados, né? Então, você não vai saber se a sua cadência vai funcionar se você não coloca ela ali para ativar. E depois que ela está ativa, você precisa sim monitorar ela. Né? Então, ir ajustando ali conforme você tem os seus resultados, também não ficar dependente só de uma cadência. Né? Cria ali cadências simultâneas, 3, 4, para você até mesmo comparar o seu desempenho, por exemplo, em cada setor, né, em cada segmento que você está abordando, né? Então estou abordando aqui mais startups, estou abordando aqui mais multinacionais, em qual eu estou tendo retorno, né? Então é importante considerar isso também, por isso que é importante fazer ali cadências em simultâneo. E sempre manter ali o fluxo contínuo, né? Então, se você viu ali que você tem uma cadência que ela está parada, né? Você já pode finalizar ela, né? Para você começar a criar outras, para você continuar mantendo ali a sua base sempre aquecida. E para a sua próxima etapa, né? Então já mostramos aqui como você pode fazer, o que considerar. Então, para a próxima etapa ali, que é a criação da cadência, é importante ali ter um perfil de cliente ideal mapeado, né? Capturar ali contatos dentro do prospect, né? Então, pensar ali, por exemplo, em 100 leads dentro de uma segmentação, né, 100 contatos, e criar ali uma sequência de e-mails completas para o perfil de cliente ideal mapeado, né? Então, não ficar ali pensando, vou só enviar um e-mail. Não, cria uma sequência ali, mostrei ali uma sequência de 4, pode usar essa sequência de 4 como base. No mais, essa foi a nossa metodologia, espero que vocês tenham gostado.